estamos muito felizes de ter todos aqui na casa. E quem vai fazer aqui? Autenticidade dos evangelhos. A nobre figura de Jesus ultrapassa todas as concepções do pensamento. Eis porque ela não pode ser criada pela imaginação. Nessa alma de uma serenidade celeste não se vê nenhuma mancha, nenhuma sombra. Nela todas as perfeições se fundem com uma harmonia tão perfeita que ela nos aparece como um ideal realizado. Sua doutrina, toda de amor e de luz, dirige-se especialmente aos humildes e aos pobres, a essas mulheres, a esses homens do povo curvados para a terra, a essas inteligências rebaixadas sob o peso da matéria e que esperam na prova e no sofrimento a palavra de vida que deve consolá-los e reanimá-los. E essa palavra lhes é dada com uma tão penetrante doçura, exprime uma fé tão comunicativa que expulsa todas as suas dúvidas e os leva a seguir os passos do Cristo. O que Jesus denominava pregar aos simples o Evangelho do Reino dos Céus era colocar ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade do Pai comum, do Pai do qual se ouve a voz na paz do coração, na tranquilidade da consciência. Pouco a pouco, essa doutrina, transmitida oralmente nos primeiros tempos do cristianismo, se altera e se complica sob a influência das correntes contrárias que agitam a sociedade cristã. Os apóstolos escolhidos por Jesus para continuar sua missão souberam compreendê-lo bem, receberam o impulso da sua vontade e da sua fé, mas seus conhecimentos eram limitados e eles só puderam conservar devotamente pela memória do coração as tradições, as ideias morais e o desejo de regeneração que Jesus lhes havia feito sentir. Em seu percurso pelo mundo, os apóstolos se limitam, portanto, a criar de cidade em cidade grupos de cristãos a quem revelam os princípios essenciais. Depois, prematuramente, vão levar a boa nova a outras regiões. Os evangelhos escritos por meio às convulsões que marcam a agonia do mundo judaico, depois, sob a influência das discussões que assinalaram os primeiros tempos do cristianismo, se ressentem das paixões, dos preconceitos da época e da perturbação dos espíritos. Cada grupo de fiéis, cada comunidade tem seus evangelhos, que diferem ou mais ou menos dos outros. Grandes disputas dogmáticas agitam no mundo cristão e provocam perturbações sanguinolentas no império, até que Teodósio, dando a sua supremacia ao papado, impõe a opinião do bispo de Roma à cristandade. Desde então, um pensamento muito fecundo, criador de diversos sistemas, será o primeiro. Leon Denis. Gente, então nós vamos dar início à nossa reunião, pela parte da nossa reunião da noite de hoje, fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a sua vida que estamos vivendo, querido Deus, nosso Pai de amor e bondade, Jesus, mestre amado, mestre querido de nossas vidas, espiritualidade amiga que nos conduz. Estamos aqui mais uma vez para uma palestra pública, para uma reunião, pedindo ao Senhor que possa estar nos abençoando, pedindo que a espiritualidade amiga possa estar nos envolvendo, e tudo aquilo que viemos buscar aqui na noite de hoje possamos receber, encarnados ou desencarnados sejamos, e possamos estar transcorrendo, possa transcorrer essa reunião com a maior paz possível, pedindo ao Senhor a tua presença entre nós a cada instante. Por tudo isso, nós pedimos e te agradecemos. Vamos chamar o nosso querido Leandro aqui, que vai falar sobre o tema Nossos Filhos são Espíritos. Queridos irmãos, boa noite. Eu não tenho muito hábito de tomar água, mas eu tenho uma semana que eu estou com uma crise de sinusite, coisa que eu nunca tive. Mas já estou com 4.1, né? Essas coisas são assim mesmo. Estou jovem ainda. Então ontem, 14 cedo, eu tive até um pouco de dificuldade para falar, que estava meio atacado. Mas é sempre um grande prazer retornar a casa. Eu estava até na hora que, abraçando os companheiros tão queridos,
que a gente sempre reencontra nos encontros nas casas espíritas. Quando o Gustavo foi tão feliz em tirar esse hino do Pedro, que Gledson e o Tim foram tão inspirados nesse hino, né? A gente, quando ele começou a dedilhar o hino, a gente sentiu uma elevação no ambiente espiritual da casa. Sente um conforto que quem dera se a gente já tivesse a vontade, né, de realizar em cada lugar que estivéssemos, de sentir essa paz de espírito que a gente está sentindo agora, né? Sentisse essa paz de espírito junto da família, essa paz de espírito andando na rua, essa paz de espírito no trabalho, essa paz de espírito onde estivermos. Mas não vamos chegar lá. Isso aqui representa um belo laboratório para as nossas almas, né? Nós vamos na noite de hoje, meus irmãos, trabalhar um tema que agosto e setembro tem sido meses que o movimento espírita tem voltado muito para a questão da família. São vários encontros que têm sido realizados. Em setembro agora nós iremos até Carangola para participar do mês da família de Carangola. Estivemos agora recentemente em Muriaé também. O Paz e Harmonia, dia 22 de setembro, vai fazer o seu dia da família. Aqui eu sei que o Bom Jesus vai fazer também um encontro da família. Deveríamos nós realizar encontros como esse nos 12 meses do ano, tamanha a importância do tema em nossas vidas. E aproveitando para homenagear o grande espiritista que desencarnou em meados do mês passado, nosso grande companheiro Hermínio Correia Miranda, nós resolvemos estudar novamente aquela belíssima obra Nossos Filhos São Espíritos. Quando a gente fala de Hermínio Miranda, a gente se lembra de Diálogo com as Sombras, né? Um livro que deveria ser de cabeceira de todo aquele participante de uma reunião mediúnica, principalmente na questão da desobsessão, condomínio espiritual, ou seja, 40 e tantas obras que o companheiro publicou ao longo de sua vida. Veio desencarnar aos 94 anos no Rio de Janeiro, apesar de ter vivido a vida toda na cidade de Volta Redonda. Repare que alguns amigos daquele nobre companheiro chamaram a atenção dele para que ele deveria, a certa altura lá da vida, já com várias obras publicadas, escrever algo sobre a pedagogia, sobre a educação infantil. E ele achava que ele não tinha capacidade para isso, ele faz questão de colocar na introdução do livro. E um dos principais incentivadores do nosso companheiro foi o Jorge André, que quando ele disse que não tinha capacidade para escrever sobre tal assunto, o Jorge disse para ele: você acha que você não tem capacidade, mas você tem muita. E ele começa a obra antes, logicamente, refletindo, buscando a espiritualidade, uma intuição, e começaram a vir as ideias. Ele parte o primeiro capítulo do livro na sua primeira experiência como pai. Vejamos que ele foi pai de 3, 2 jovens e um jovem. O primogênito foi uma jovem. E ele começa o livro no instante aonde ele se encontra pela primeira vez após o nascimento com a sua filha. Aquela sensação primeira, inesquecível em nossas vidas. Eu consigo lembrar de cada instante há 10 anos atrás, na porta do centro cirúrgico, do nascimento do Júlio, do nascimento da Laura, 6 anos atrás, vai fazer 7 agora em setembro deste mês, e do nascimento da Sofia, quase 3. A Sofia, inclusive, me causou um pouco de apreensão, ansiedade, porque ao contrário dos outros dois, os dois choraram de fazer tremer a porta do centro cirúrgico. A Sofia não, nasceu no silêncio. Então eu fiquei assim: será que aconteceu alguma coisa? Será que houve algum imprevisto? Quando eu vi ela com o olhinho bem arregalado no colo da enfermeira, aquilo trouxe uma paz no meu coração. Mas voltando ao nosso companheiro, ele lançando aquele olhar de ternura para aquela criança indefesa, ele tentava captar naqueles olhos meio abertos, ora fechado, ora meio aberto, o que aquele espírito queria dizer para ele. Parecia que ele sentia que a filha perguntava: você que vai ser o meu pai? Será que você está disposto a enfrentar, renunciar, a trabalhar valores que um pai necessita quando assume a missão da paternidade? Será que você está disposto a trabalhar valores que existem em você, negativos, que serão sem dúvida nocivos na minha educação e
trazer outros necessários, e ao mesmo tempo ele se perguntava: ó Pai, será de onde que veio esse espírito, hein? Será que faz parte da minha família espiritual? Já é um espírito antigo de jornadas? Será quais são as suas desventuras? O que mais faz ela sofrer? Quais são as suas tendências? E ele começou a tentar assimilar quem era aquele espírito. Por isso, o tema do livro: nossos filhos são espíritos. E por muitas das vezes nós não nos damos conta disso. Olhamos aquele olhar indefeso, aquele corpinho carente, como o livro dos Espíritos coloca, débil, e achamos que também a alma é nova, sem parar para pensar que se trata de uma alma milenar, com experiências diversas, com inclinações diversas, com paixões, vicissitudes diversas. E aí ele começa a filosofar um pouco à frente. Por que são tão diferentes? Até os univitelinos, os gêmeos, são muito diferentes, apesar de serem gerados do mesmo ovo. Experiências das mais variadas na década de 70 foram feitas através de cientistas querendo repetir a genialidade por parte de alguns, fazendo cruzamentos de pessoas que tinham um QI muito avançado para ver se os seus filhos fossem tal qual, e a resposta não foi satisfatória, demonstrando que só passamos para os nossos filhos, naquele primeiro instante, questões fisiológicas. Cada um é uma individualidade e erradamente às vezes achamos que filho é igual receita de bolo. Basta pegar todos os ingredientes com a mesma quantidade, respeitando a receita, e aplicar, e no final vai dar um belo bolo. Às vezes não, porque às vezes temos 3 filhos, a metodologia de educação para um com menos autoridade funciona, com o outro já requer um pouco mais, um acompanhamento mais de perto. Existem aqueles filhos desafiadores, aqueles filhos que não aceitam receber a ordem de um pai. Então, são temperamentos diferentes. Então, tem que tratar de formas diferentes, sem perder jamais de vista amor, respeito, diálogo e, já que somos cristãos, aplicação do Evangelho. Vejamos, meus amigos, que a gente vai no livro dos Espíritos, e na questão 582, Kardec pergunta à espiritualidade se a missão é uma paternidade. A resposta, sim, sempre contradita, e complementa ali os espíritos benfeitores, que Deus ofereceu o Filho para os pais, para que estes os direcionem no caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando a este um corpo débil, delicado, frágil, suscetível das impressões aonde ele está sendo criado, aonde ele foi recebido. Mas aí a espiritualidade nos dá um alerta. Mas há, infelizmente, pais que se preocupam muito mais em endireitar uma árvore no pomar, podá-la, adubá-la, irrigá-la, para que essa dê bons frutos, do que endireitar o caráter dos filhos. Se fosse hoje a resposta da espiritualidade, talvez falaria assim: mas infelizmente ainda há pais que às vezes sabe quanto o Neymar ganha, qual a marca da bolsa da Angelina Jolie, qual é a marca dos carros dos jogadores de futebol, o que acontece na novela das 6, das 7, das 8, das 9, tudo o que acontece no telejornal, mas não conhece as carências dos filhos, as suas tendências negativas, não conhece o filho, e às vezes se surpreende por certas atitudes. Nós tivemos 2 episódios recentes
que trazem a cada um de nós o desejo, meus irmãos, e a necessidade de refletirmos sobre a nossa relação com os nossos filhos, com a nossa família. Um pertinho aqui de nós, no município próximo, contado por um amigo que dirige a ambulância do município. Ele disse para mim: Leandro, esse final de semana eu fiquei abismado com o fato que aconteceu no município este que deve dar um terço com Jesus. Uma jovem de 16 anos colocou na Coca-Cola dos pais, na hora do almoço, veneno de rato. E aí os pais beberam o veneno, deu a reação, pediram socorro, encaminharam para o Hospital São José do Avaí. Lá eles deram entrada em estado grave. Eles só não desencarnaram. O Ricardo é médico, tem outros aqui da área da saúde, não sei se procede, mas um comentário que o veneno sendo diluído, a chance dele viver foi maior se ele tivesse tomado aquilo seco, não sei se procede. Bem, foi o comentário que se fizeram na época lá, apesar que, com todo respeito, a filha deu 2 venenos, a Coca-Cola e o veneno em si, porque a Coca-Cola também é um veneno. Então, meus irmãos, a sociedade sem conhecimento dos pormenores vai julgar. Mas que jovem inconsequente, que jovem perversa, que pessoa terrível, trevosa, como que a pessoa tem coragem de atentar contra a vida dos pais? E o motivo? Vamos ao motivo. Os seus pais tinham proibido, principalmente o pai, dela namorar um rapaz que tinha princípios, tinha condutas, e a aparência, segundo o pai, não era de acordo com aquilo que ele queria para a filha. O que leva uma jovem de 16 anos, trocar a filha, os pais, por um namorado. Aí a gente pergunta a nós mesmos: será, meus irmãos, que às vezes, sem perceber, nós estamos também no dia a dia trocando filho por situações corriqueiras, que não tem muita significância? Às vezes o pai chega e fala: filho, pai, eu quero falar com você agora. Não, agora eu não posso, porque eu estou ocupado aqui. Chega para a mãe: eu também não posso, porque eu estou ocupado a colar. E a outra história que aconteceu também trágica foi aquele episódio do jovem de 13 anos que acabou tirando a vida dos seus 2 pais, da tia-avó, da avó, da tia, e acabou cometendo depois o suicídio. Ali, hoje, a polícia vem, inclusive no primeiro instante que eu vi a foto do garoto, pela aparência eu não queria acreditar que ele teria executado tal crime. Por quê? Se a gente for pegar outros criminosos que cometeram um crime contra a família ou contra a sociedade, as suas faces levantavam um ar de psicopatia, como aquele caso do jovem que atacou as crianças, os jovens na escola ali em Realengo. Desde criança ele demonstrava, através do comportamento dele, que ele não era equilibrado. E aí, meus irmãos, esse jovem, segundo a família, não demonstrava. Só que a família, tentando traçar o perfil psicológico dele, veio mostrar, através de depoimentos, que ele tinha um padrão de conduta que não era normal e que os pais deveriam ter ficado atentos para isso. Como, por exemplo, o pai, voltemos, meus irmãos, à questão da paternidade. Deus nos oferece ao filho, a tutela do filho, para que a gente possa colocá-lo no caminho do bem. Quem pode afirmar que o filho que eu tenho dentro de casa hoje não é um ser que tenha inclinação para o homicídio? Não seja um ser que teve a vida precocemente, teve que voltar para o plano espiritual através do suicídio direto por conta de vícios, por conta de paixões? Então cabe a mim o quê? De forma alguma oferecer algo dentro do lar, que é a escola primeira da alma, que venha trazer lá do inconsciente, fazer acender aquela tendência negativa.
E aquele pai, que o casal, eles eram policiais, o pai levava o menino que já gostava de arma para uma escola para praticar tiro. Eu pergunto, qual o valor de se levar um filho para a prática de tiro? No nosso último encontro, nós falamos aqui sobre a questão do uso de arma em casa, né? Vamos além. O jovem tinha um hábito, porque hoje, infelizmente, o computador está virando babá de filho. Às vezes o filho fica 8 horas diárias, 14 horas diárias à frente de um computador, no tal dos Face, e a gente nem sabe com que Faces ele está ali relacionando. E esse menino, esse jovem, esse Marcelinho de 13 anos, ele tinha um hábito de jogar um jogo, meus irmãos. Fiquemos atentos para esse jogo dentro dos nossos lares, ou semelhantes a ele, o tal de Assassin's Creed. A psicologia já demonstrou, não é espiritismo, a grande capacidade de influenciação que esse jogo tem no comportamento humano. É super agressivo. É impossível a pessoa jogar um negócio daquele e ficar com o seu padrão espiritual da mesma forma. É igual você assistir um Tropa de Elite. E aí o jovem adorava a prática. E o pior, meus amigos, é quando a gente entra, porque nós temos livre-arbítrio, mas nós também temos conhecimento. Entramos numa loja e compramos esse tipo de jogo para o filho. Eu, na condição de pai, eu, na condição de educador, mas eu a vida toda joguei isso, nunca fui violento. É aquilo que nós falamos da receita do bolo. Eu, quando era mais jovenzinho, estava com meus 14 a 18 anos, todos os meus colegas que saíamos nas festas, dos bailes, eram alcoólatras, bebiam para cair. E eu nunca coloquei um copo de cerveja na boca, nunca gostei. Mas isso não é regra. Se eu tivesse tendência ao álcool, com certeza teria até sofrido consequências do álcool também. Então, o jovem não parou por aí, cada vez mais nutrindo aquela violência que ele tinha dentro dele. Fundou lá na página do Face o grupo Mercenários, que para marcar ponto, aqueles que entrassem no clube deveriam matar pessoas. E para marcar mais ponto, deveriam matar familiares. Eu pergunto, meus irmãos, aonde estão os pais numa hora dessa? E isso às vezes pode estar acontecendo dentro dos nossos lares, em menor intensidade, de uma forma sutil, e a gente não está percebendo, porque nós estamos muito ocupados, nós não temos tempo. E ainda continuando a história do Marcelinho, olha a sucessão de erros, meus irmãos, para a gente trazer para a nossa vida. O pai, quando matava um criminoso no trabalho, trazia para dentro de casa a informação com um certo ar de prazer. E o filho contava na escola, chegando ao ouvido dos professores, os professores trazendo o pai na escola numa reunião e pedindo: o Senhor não leve esses assuntos para o ouvido do seu filho, conhecimento dele. Uma criança não pode ouvir isso. Só nutrindo a agressividade. E ele contou para a escola inteira que há muito tempo ele queria matar o avô. E tentou matar com arco e flecha e não conseguiu. Os amigos sabiam disso. Provavelmente os pais não. E hoje nós estamos lidando com uma dura realidade. Nossos filhos são confidentes de todo mundo, de menos de nós. Será por quê? Será porque que o colega da escola conhece meu filho mais do que eu? Vamos, meus irmãos, nos questionar. O Emílio Miranda chama a atenção nessa obra para o momento em que, no instante em que veio essa missão para nós de sermos pais, é preciso desenvolver muito tato, muita percepção. É preciso que desenvolvamos muito sentimento. É preciso lidar com muita autoridade, com muito respeito.
Autoridade, respeito, educação. Agora, a autoridade, ela nunca deve ser imposta. A autoridade, ela é fruto de conquista. Nessa convivência é preciso ter, desde os primeiros segundos, desenvolvermos a admiração. O filho precisa admirar o pai. O pai precisa se preocupar em que tipo de exemplo ele está dando dentro de casa, se esse exemplo está causando uma boa admiração dos seus filhos. O filho precisa pensar que no momento de dificuldade e aflição, o melhor lugar do mundo para ele desabafar suas mágoas é junto do seu pai e da sua mãe. Agora é preciso que demos a ele também liberdade, porque às vezes a gente não dá liberdade ao filho para trazer para nós, porque somos muito castradores, somos muito exigentes, não aceitamos certas situações. Então, meus irmãos, a gente recorrendo à questão 383 do Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec fez à espiritualidade foi a seguinte: repare, a perturbação que se verifica no momento da encarnação é tal qual se verifica no momento da desencarnação? É a pergunta. Resposta: muito maior. Quando encarnamos, quando reencarnamos, a perturbação espiritual é muito maior do que quando desencarnamos. Ela começa na concepção e ela vai aumentando o grau de intensidade à medida que os meses vão transcorrendo. E aí, meus irmãos, uma outra coisa que a doutrina espírita vem nos mostrar e que pesquisas científicas vieram ao longo das décadas confirmar. Basta lembrarmos aquela riquíssima página no Missionários da Luz, onde André Luiz relata para nós a experiência da reencarnação do Segismundo, aonde se verifica que o espírito reencarnante, ele tem toda a consciência do que acontece ao seu redor, desde as palavras até mesmo os pensamentos. E as experiências mostram, sendo espiritistas ou não, que muitos traumas, muitos complexos têm o seu nascedouro, muitas dificuldades que os nossos filhos hoje apresentam têm o seu nascedouro no momento antes da concepção, durante a gestação e às vezes segundos depois a esse processo. Meus irmãos, repare nós, se a perturbação é muito maior do que ao desencarnar, e o Espírito trazendo consigo a carga que ele sabe do que ele terá que enfrentar para conseguir vitória nessa encarnação, nesse mundo ainda que somos tão inclinados à matéria, às paixões e os vícios, e às vezes não somos muito receptivos à presença deles. Certo dia, o Divaldo, ao terminar uma palestra, uma companheira chegou para ele e falou assim: Divaldo, eu preciso muito da sua ajuda. A minha filha de 3 anos não me suporta. Eu não consegui sequer amamentá-la. Ela vai no colo de um estranho, mas não fica no meu colo. Quando eu ponho ela no colo, ela entra em pânico. E aí a Joana de Ângeles se apresenta e diz para o Divaldo: diz para ela que ela tem uma mágoa, que quando ela estava no 3º ou 4º mês de gestação, foi feito uma ultrassom, e quando ela descobriu que era menino ou menina, ela disse: ah, meu Deus, eu queria tanto um menino. O Espírito recebeu aquela informação, recebeu aquele sentimento de frustração por ela ser menina. Ó, meus irmãos, isso não é só Espiritismo que fala sobre isso, não. Às vezes a companheira diz assim: amor, não sei não, eu acho que eu estou grávida. Pelo amor de Deus, faz isso não. Você está desempregado, eu ganho um salário de fome,
aluguel atrasado, luz, água, telefone, vão a terceira boca, pelo amor de Deus, é a pior coisa do mundo. E o Espírito está ali, ouvindo tudo aquilo. Essa questão de sexualidade é grave, meus irmãos, porque, principalmente, eu acho engraçado, Ricardo e companheiros, que eu ouço muitas mulheres, às vezes, sentirem um certo ar de tristeza quando descobrem que o nenenzinho que está ali sendo gerado é menino e não menino. É uma questão cultural. Não chegamos ao ponto dos chineses, mas isso existe. Casais que ainda estão em tempo de fertilidade aí, que podem ter seus filhos. Em tudo dá graça. O casal precisa estar sempre preparado, se preparando para essa experiência gloriosa. Se veio o filho, no primeiro instante, dá graças a Deus a tudo. Acaricia aquela barriga, cante para ele. Fala o quanto é importante a presença dele. Fala que o ama. Fala que ele é a pessoa mais importante da sua vida. Que a vida agora vai ter um novo colorido. Meus irmãos, isso precisa ser urgentemente trabalhado em nossas almas, em nossos corações. Uns dias atrás, eu ligando com uma cliente, e eu senti que ela estava meio entristecida, porque ela é muito alegre, porque ela é uma espanhola, viveu algum tempo no Brasil, mas ela é muito alegre. Sempre que eu ligo para ela, ela está sorridente, vibrante, e eu senti que ela estava para baixo. E eu falei com ela: Lucinda, eu sou amigo seu, você pode? Eu estou sentindo que você está para baixo, o que está acontecendo? Falou: Leandro, eu não estou aguentando a pressão com meu filho está com 18 anos, tudo para o meu filho é ruim, a autoestima dele é lá embaixo, tudo dos outros é bom, tudo dele é ruim, ele põe uma roupa, ele se sente feio, ele se sente rejeitado, ele é uma pessoa que vê tudo cinza, e eu me sinto muito culpada por isso. Aí eu falei com ela assim: mas Lucinda, você se sente culpada por quê, minha filha? Ah, Leandro, quando eu estava nos primeiros dias de gestação, foi quando eu e o pai começamos a ter problemas de relacionamento de uma forma mais grave, agressões verbais e até físicas. Chegou ao ponto da separação, do divórcio, e eu tenho certeza que isso influenciou nele. Influencia realmente, meus irmãos. Mas eu disse para ela: Lucinda, faz um favor para nós, faz um favor por Cristo. Ela é católica. Vamos substituir essa palavra, vamos tirar a culpa, vamos tirar a culpa e vamos colocar na culpa, no lugar dela, a palavra responsabilidade. A Joana de Anjos, meus irmãos, certa vez disse através de Divaldo que no futuro, que não está muito longe, as palavras culpa e pecado, elas serão riscadas dos dicionários. Porque a palavra culpa, ela algema a pessoa que errou ao erro. Ela imobiliza, ela tira toda a nossa força de reparar, de andar, de se mover. Jesus foi o libertador de consciências da culpa. Todos aqueles seres que sentiam-se culpados, presos ao erro, com aquela lembrança que ficava martirizando e que não fazia a pessoa sair do sofrimento, Jesus que disse para eles: meu amigo, levanta, caminhe, e não volte a cometer o mesmo erro. E a palavra pecado dá a ideia de um Deus vingativo, de um Deus que pune, né? E Deus nos ama infinitamente. Criou-nos na simplicidade e na ignorância, com a certeza que nós vamos continuar errando. Mas feliz do homem, feliz da mulher, feliz daqueles líderes dentro da família que não se acomodam com o erro. Uma vez diagnosticados, lutem em combatê-los, e os nossos filhos estão percebendo o quanto temos melhorado, e eles acompanham essa melhoria. Lá no livro do Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, a espiritualidade diz ali: para libertarmos consciências, 3 passos precisam ser seguidos. O primeiro, você se lembra?
arrependimento, sinal de humildade, sinal que somos falhos. Expiação é o segundo e terceiro, reparação. Nós falamos de experiências, mas antes de falar dessas experiências, eu queria ler para vocês um trechinho que eu tirei de Dicionários da Luz. Eu não tive a condição de assimilá-lo todo no ponto e vírgula, mas eu vou ler para vocês, fechando essa ideia. Olha o que André Luiz fala lá no capítulo da reencarnação, sobre a questão do estado emocional. Diz André Luiz, aí eu notei aqui, que na gestação há uma enxertia mental. Os pensamentos dos pais, especialmente da mãe, se misturam com os pensamentos do reencarnante, havendo uma profunda troca de emoções e sensações. Aliás, até os 3 anos de idade, mais ou menos, a criança, quando já renasceu, ela ainda não tem a sua individualidade plenamente formada, ela ainda se sente extensão da mãe. André Luiz vem nos informar que uma reencarnação ela completa dá aproximadamente em torno de 7 anos de nascido. E completa assim: mães ansiosas, deprimidas, queixosas podem transmitir essas vibrações para o espírito do feto, agravando o seu sofrimento e a sua angústia, a sua perturbação. Por outro lado, mães tranquilas, calmas, otimistas contribuem sensivelmente para o estado de equilíbrio do feto, transfundindo-lhe coragem, fé, esperança. Há registro na literatura de espíritos que abandonaram uma forma de aborto que André Luiz denomina de aborto inconsciente. Às vezes, meus irmãos, a pressão é tão grande em cima daquele espírito, ele sente essa pressão, que o desejo dele é de tirar a própria vida. Quantos passam, às vezes, o cordão umbilical quando podem no pescoço e acabam desencarnando? Mas o amor cobre a multidão de pecado. Às vezes, diante de uma mãe, de um pai que recebe com tanto amor, carinho e afeto, esse amor envolve tanto aquele espírito tão comprometido, porque a bondade de Deus, meus irmãos, ela é infinita e é em todos os pormenores. Às vezes, famílias alicerçadas no bem, Deus confia a estes espíritos altamente comprometidos, porque se colocassem famílias desestruturadas para acolhê-los, a chance de ventura deles seria mínima. E às vezes a gente fala assim: eu sou presidente de casa espírita há tanto tempo, tantas vezes doutrinei espírito no centro, tantas vezes dei sopa assistido, e Deus me dá um filho tão difícil. Meus irmãos, é difícil? Mas é uma demonstração que Deus confia na sua capacidade de amar e de educar. Porque se acreditamos verdadeiramente nas palavras de Jesus, o fardo nunca é acima das nossas forças. Teve uma companheira nos anos 60, americana, que ela era pesquisadora e psicóloga. E ela não acreditava muito nessa questão aliás, não acreditava em nada nessa questão de reencarnação. E ela resolveu, através de um menino que veio ao consultório dela, que tinha lembranças de vidas passadas nos seus pormenores, aquilo intrigou ela, a doutora Ellen Wambach. E ela escreveu, entre outros livros, o Life Before Life, que é o Vida Antes da Vida, e o Revivendo Vida Passada, Repassando Vida Passada, acho que é uma coisa assim. E nesse livro, Life Before Life, ela tem ali 750 experiências com crianças que tiveram, na faixa de 3, 4 anos de idade, lembranças assim, do que elas foram, do que fizeram, do que passaram, do que viveram. E ela começou a investigar aquilo através da hipnose e da regressão. E verificou-se através das suas experiências, ao longo também de anos, nós tivemos o caso do psiquiatra canadense, o Dr. Ian Stevenson, que também na faculdade ali esqueci agora, nos Estados Unidos, mas ele foi chefe da divisão que estudava a parapsicologia
e também no Departamento de Psiquiatria da Universidade da Virgínia. A experiência dele foi mais longa, 38 anos, com mais de 2.600 experiências. O Dr. Stevens, inclusive, chegou a vir no Brasil. Ele conheceu 5 continentes, foi na Índia, foi na África, foi na China, foi na Europa, em vários países europeus. Inclusive, o seu trabalho, o fruto dele, aquela BBC de Londres, juntamente com a Discovery Channel, fez há uns anos atrás, acho que é mais ou menos uma década, um pouco mais, um documentário sobre as experiências dele, muito interessante para quem não conhece. Aqui no Brasil o DVD se chama Reencarnação. Dr. Stevenson, ele já desencarnou há alguns anos. Hoje, na mesma faculdade, Universidade da Virgínia, existe uma pessoa, um médico, que mantém, um pesquisador, as suas pesquisas, que se chama Dr. Jim Tucker. E inclusive ele publicou um livro agora, se não me falha a memória, em 2005, com o mesmo título, Life Before Life. Mas vamos voltar à doutora Ellen. Nós tiramos alguns relatos de seus pacientes, falando da questão que muitos traumas surgem, às vezes, nos instantes iniciais da gestação, ou um pouco depois, dependendo de qual sentimento está acolhendo, recebendo aquele espírito. Olha alguns relatos que nós tiramos. Eu estava perfeitamente consciente, diz uma pessoa, de que minha mãe não me queria, e fiquei surpreso e desapontado ao descobrir isso. Faz lembrar a história que o nosso companheiro de volta conta. Eu sabia que minha mãe tinha vergonha de mim porque eu era um bebê feio. Aí, às vezes, vai desenvolver um ser com complexo de inferioridade. Às vezes tem um pouco de tendência alimentada por esse sentimento. Olha para o bebê, mas que coisa horrível! Com certeza não me puxou em nada. Meus irmãos, palavras mal colocadas, pouco refletidas, podem deixar marcas profundas. Eu sabia que minha mãe realmente não me queria por causa das inevitáveis responsabilidades. Na verdade, eu só consegui entender a tristeza e a desventura do meu nascimento após a realização dessa experiência. Aquilo ficou lá no inconsciente dela. Ela não sabia, não tinha explicação. No momento ali de uma regressão, ela acabou desarquivando isso e relatando aonde nasceu aquela desventura. Eu temia as perspectivas diante de mim, sentia, até isso o Espírito relatou. A mãe, o parto foi complicado. E o bebezinho sentiu uma frieza, uma indiferença do médico e das enfermeiras que estavam fazendo o parto. Isso afetou ela. E ela relatou. Senti que a minha mãe sofria e ao mesmo tempo sentia a indiferença dos profissionais da saúde com a dor dela. Eles sabem de tudo. Aquela ideia de que o filho precisa crescer, ter capacidade de discernir, de entender, e aí sim nós vamos começar a nos preocupar em como vamos educar e de que forma vamos proceder, vamos deixar lá para trás. A preocupação deve existir sempre. Se quando entramos numa loja está escrito na plaquinha, você está sendo filmado, filho, filma o tempo todo, não perde uma só imagem. Voltando a esse livro do nosso amigo Hermínio, ele conta uma história que muitas das vezes, meus irmãos, diante de alguma situação que o filho apresenta, a gente logo acha que é uma pirraça, uma frescura, e tem que agir com mais rigor, às vezes até uma boa chinelada. E tinha uma criança, no livro ele narra, que tinha uma dificuldade muito grande quando se aproximava da escola. Quando ele visualizava a escola, ele entrava em pânico, ele danava a gritar, a chorar. Parecia que estava vendo algo de horrível. E os pais cada vez mais induzindo ele, você tem que ir para a escola de qualquer jeito e puxar. Me faz lembrar, meus irmãos, até uma escola que tem ali em frente de casa. Meus irmãos,
teste para paciência é ensinar dever de casa para filho. Hoje, às vezes, a gente tem tempo para não trabalhar paciência, contratamos professora particular para não ter que exercitar a paciência. E aí começam os adjetivos. Eu já te ensinei, mas você é um burro. Chama a criança de burro. Chama a criança de fraco. Compara a criança com outros coleguinhas. Aí o que vai acontecer? Aquilo vai cristalizar, aquilo vai somatizar, vai fazer parte da sua personalidade. Quando vai apresentar um currículo numa empresa, nunca vai acreditar no seu potencial, nunca vai conseguir fazer um pré-vestibular e passar, não vai conseguir entrar numa faculdade. Ou seja, ele vai confirmar aquilo que o pai sempre disse e a mãe sempre disseram. Raríssimos casos usam essas palavras como desafio. Não, eu vou provar para ele que eu sou bom. Inclusive eu conheço um caso especial perto de nós lá. Mas entre aquele caso, conheço um universo de outros tantos, de pais chegaram na porta da escola e puxar o garoto pela orelha, pelo cabelo, seu burro, seu idiota. Meus irmãos, vamos medir as palavras, vamos substituir essas palavras. Tudo tem que ser no campo do amor, do afeto, ou então não amamos nossos filhos. Amamos ou não amamos? Vamos sempre pensar que isso é uma missão a maior de todas. A felicidade dele depende de Deus, sem dúvida, e de todos nós, mas muito também do que fizermos dele, de quais experiências oferecermos a ele, de quais conselhos, de quais exemplos. Hoje, infelizmente, as crianças que estão afundadas no crack, no crime, salvando raríssimas exceções, inclusive a espiritualidade diz, né? Os cárceres dos presídios estão cheios de criaturas que tiveram escassez de amor, ou aliás, não foram amados. Mas voltando à história, meus irmãos, do jovenzinho na escola de 7 anos, quando a menininha, a irmãzinha de 3 anos ia com ele sentia mais calma e conseguia entrar. Mas com o tempo não funcionava mais. E os pais já estavam perdendo, aliás, o fragmento de paciência já tinha ido embora. Não sabia mais o que fazer e tinha um tio que era espiritista, era espírita. E resolveu levar o caso para a espiritualidade no centro. E aí os espíritos revelaram que aquela criança tinha vivido no interior da França, numa cidade pequena, e que um certo dia, na sala de aula, era de telha, rapidamente pegou fogo. Poucas crianças tiveram chance de sair daquela escola e o teto ainda desabou em cima deles. E aquela criança foi uma das vítimas daquele incêndio. Aquilo ficou lá no inconsciente. Não sabe explicar porquê, mas ficou marcado, causava medo. Quantas pessoas têm medo às vezes de atravessar uma pinguela, uma ponte, de ficar num quarto muito fechado, no escuro? Pode, não vamos dizer que em todos os casos tem relação com experiências passadas, mas muitos casos tem sim. Agora, a vida é uma oportunidade de trabalharmos isso. E aí a espiritualidade recomendou acompanhamento psicológico e o mais importante de tudo, na hora que a criança dormir, e isso, meus irmãos, nós todos devemos fazer diariamente com nossos filhos. Primeira coisa, eu me lembro qual foi a última vez que eu dei um beijo no meu filho. Eu e nosso amigo Vivaldi estávamos falando de costumes que os amigos vivenciavam outrora e hoje estão se perdendo. É uma das imagens mais belas que eu vejo nessa terra, quando eu vejo um filho, às vezes, com seu cabelo calvo, beijar a face do pai. Eu acho isso lindo demais. Isso é sinal de respeito, isso é sinal de amor. E por muitas das vezes,
O filho passa do lado do pai, nem sequer dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Nós precisamos recuperar esses valores. E aí foi recomendado, meus irmãos, para que os pais chegassem quando ele estivesse dormindo e falassem para ele: meu filho, aqui nós te amamos, aqui você está seguro, aquelas imagens ficaram lá atrás, não fazem mais parte do presente, aqui nós todos queremos bem e te damos a segurança, pode confiar em Deus. E foi trabalhando com afeto, com amor, com carinho, porque na hora do sono, o espírito mais desprendido, ele está mais acessível a sentir esses sentimentos, a perceber essas palavras que não entram pelos ouvidos da carne. Então, sempre que nós tivermos algum problema de relacionamento com o filho, ou notarmos que o filho está naquela fase, vamos usar essa terapia de chegar no ouvidinho dele, independente da idade. Quantas cirurgias a espiritualidade faz quando estamos dormindo? André Luiz narra inúmeras. Então vamos fazer a terapia do amor no dia a dia, mas no momento também que estiver dormindo, vamos no quarto dele, vamos passar paz para ele, conforto para ele. E uma outra história para nós terminarmos, que lá no final do livro o Hermínio conta, meus irmãos, que ele, ao sair no domingo de manhã, um dia ensolarado, ele encontra uma menininha de aproximadamente 4 anos de idade, e ela estava sentada no meio-fio, e com aquele choro sofrido, engolindo o choro, não querendo mostrar que estava chorando, mas soluçava, estava banhado de lágrimas. E ele, já na condição de avô, porque ele já era avô, ele falou que não se conteve. Ele quis perguntar à pequenina por que ela sofria tanto. E ele disse para ela: minha filha, por que te faz sofrer? Por que você chora tanto? Ele agachou, ficou na altura dela, olhando nos olhos dela. Isso é um outro fator muito importante. Nós precisamos olhar mais nos olhos uns dos outros. Casais que se amam, quando se olham nos olhos, há algo de diferente no ar. Quando entram um dentro de casa com a cabeça baixa e o outro com a cabeça virada, a coisa não está muito bem. O olhar é dotado de um magnetismo. Encontrar uma pessoa amiga e dar-lhe um abraço, olhando para os olhos dela, é diferente, meus irmãos. É a paz que nós sentimos aí, só para termos uma ideia, quando Gustavo cantou esse hino Pedro. É confortador. Então chega para lá naquelas arestazinhas, né? Mas voltando à história, ela disse, chorando ainda para o nosso amigo Hermínio: por que a mamãe não pode ir? Aí ele entendeu que daí a pouco saiu do beco uns rapazes de aproximadamente 20 e poucos anos, com cara de pouquíssimos amigos, e logo depois saiu também uma moça com uma média de idade um pouco menos, com a face também de poucos amigos. Se tratava de pais que estavam separados. E o Hermínio, nesse livro, ele narra a sua experiência de ter vivido a vida toda com os pais vivendo juntos. Ele não conheceu a separação dos pais. Os pais desencarnaram vivendo um do lado do outro. Ele ainda aborda a importância, ele ainda diz assim, meus irmãos: sou muito grato àqueles pais que me deram a oportunidade de quantos dias sentarmos junto à mesma mesa e almoçarmos, jantarmos, não somente junto deles, mas também dos meus irmãos. E a vida foi oferecendo a oportunidade de vir os netos, e os netos também naquela mesma cultura. É outro costume que nós precisamos resgatar. Hoje está muito mais fácil para se encontrar. Nós que dificultamos. E aí, meus irmãos, o Hermínio chama a atenção para uma problemática que, em muitas experiências,
notamos que quando há, porque a doutrina espírita esclarece que a união de duas pessoas não vai decretar ali que será uma vida de paz, de concordâncias, de alegrias, de sorriso por todo sempre. O mundo é de provas e de expiações. Nós somos seres imperfeitos. Vão haver divergências, vão haver discussões, vai haver momento que um vai ficar bicudo para o outro. Agora, não devemos deixar isso ser uma constante, isso se prolongar, isso se torna um costume, porque até o amor e o afeto acaba sendo abalado. E aí ele fala que quando chega ao ponto que não há mais elementos para sustentar a relação, e a relação acaba não sendo o melhor caminho, mas dos caminhos o menos pior, quase sempre um dos cônjuges, quando se sente ferido pela separação, começa com um jogo deletério contra a outra pessoa. Às vezes usando os filhos trabalhando contra o pai, ou os filhos trabalhando contra a mãe. Isso só está desse jeito porque o seu pai é assim, 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 vai enumerando. E vice-versa. Começamos a desenhar o pai com os filhos ainda pequenos, não poupamos, meus irmãos, nem os pequenos, com histerias. Isso é altamente prejudicial. Da grande maioria dos filhos hoje que estão vivendo, meus irmãos, as suas desventuras, as suas experiências, mais uma vez, no crime, nos vícios e nas paixões desregradas, quase sempre por trás tem uma separação mal trabalhada. Porque se não dá para viver como marido e mulher mais, vamos tentar trabalhar pelo menos a questão, continuemos amigos, não percamos o respeito. Se um dos dois está pisando muito na bola, como se diz na gíria, deixe que a vida venha mostrar para o filho isso, e não que a gente venha trabalhar isso na cabeça do filho. E uma outra coisa que está se tornando também, em alguns lugares, até hábito. É natural que às vezes, dependendo da idade, a pessoa procure um novo relacionamento. E diante desse novo relacionamento também, dependendo da idade, poderá vir outros filhos nesse segundo matrimônio. E aí, como uma forma de vingança, como uma forma de querer riscar o passado, nós também riscamos os filhos no mapa do primeiro matrimônio. E os filhos acabam sendo criados pelos avós, quase sempre maternos, sentindo desamor por parte do pai e por parte da mãe. Chega caso, meus irmãos, quem trabalha em justiça sabe disso, que o sujeito, às vezes, a polícia tem que ir na casa dele e algemar ele, levar ele preso para ele pagar uma pensão alimentícia para os filhos do primeiro matrimônio, porque ele não quer saber. Meus irmãos, o que nós estamos plantando? E na questão 582, quando a espiritualidade diz ali, porque é uma resposta longa, quando diz que às vezes nós cuidamos mais da árvore e do caráter do nosso filho, do pomar, da frutífera, a espiritualidade completa falando: se o filho vier a fracassar e o fracasso tiver o dedo da nossa colaboração, esses desgostos, meus irmãos, esses desprazeres, vão ser cobrados. Quantos espíritos, meus irmãos, estão no plano espiritual sofrendo angústia por terem passado experiência para os seus filhos desastrosas, inconsequentes, e estão vendo frutificar essas experiências neles, e quanto não perpetua de geração para geração. Então, que nesse encontro, nessa noite, que possamos nós, assim como aquele companheiro que foi muito inspirado ao fazer essa obra, mentalizar na importância da família. Podemos ganhar muito, podemos conquistar qualquer coisa no campo da matéria, mas por trás de uma pessoa verdadeiramente feliz,
existe uma família estruturada, meus irmãos. Pode ter o poder aquisitivo que quiser, pode realizar os sonhos materiais que quiser, pode conhecer os países que quiser, pode conhecer as pessoas que quiser, pode até lá na Lua, com os astronautas da NASA, se não tiver por trás uma família estruturada, e ainda mais quando a gente está lutando diariamente, a cada acêndio, a cada quinhão, a cada alqueire, palmo a palmo, para edificar aquela estrutura. Isso que nos dá felicidade. Essa felicidade ela é imorredora, ela não é transitória, ela acompanha a nossa vida toda e vai para onde formos. Pensemos nisso, amemos nossos filhos, amemos nossos familiares, amemos uns aos outros. Muito obrigado.